Ok. Muito bem. Boa noite, gente. Vou projetar aqui para vocês o slide, dando sequência à nossa matéria de homicídio. Nós iniciamos a parte especial do Código Penal. Estamos falando aí do primeiro delito de homicídio. Ontem nós falamos de homicídio simples. Hoje nós vamos passar para homicídio privilegiado e, na sequência, para homicídio qualificado. Ok? Vocês visualizam aí o slide? Sim ou não? Visualiza, né? Então tá ótimo. Você visualiza, né? Tá certo. Muito bem, gente. Ontem nós falamos de homicídio simples previsto lá no caput do artigo 121, com pena de 6 a 20 anos. A descrição típica está lá. A descrição típica é simplesmente matar alguém. Aí você fala, simplesmente para você que fala, não para quem morre. A descrição é simplesmente matar alguém, correto? Na sequência, nós temos o homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, que está no parágrafo 1º. Você pergunta, mas peraí, homicídio privilegiado para quem? Privilégio para quem? O homicídio privilegiado, fala-se que ele é privilegiado, porque nele, quando o delito é cometido nesta modalidade, nós temos uma redução da pena em função de se enquadrar como homicídio privilegiado. É privilégio para aquele que comete o delito na medida em que ele vai ter a sua pena reduzida, ele vai ter a sua pena diminuída. E quais são as circunstâncias que motivam essa redução de pena? Vamos lá na descrição do parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mais uma vez, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Bom, gente, vamos destrinchar este artigo. Primeiro dos fundamentos que podem gerar o privilégio. Caso o delito seja cometido, tenha na sua motivação, relevante valor moral ou relevante valor social. A primeira parte do privilégio, previsto no parágrafo 1º, refere-se à motivação do crime. Caso o crime seja cometido por relevante valor social ou relevante valor moral. Vamos ao exemplo. Relevante valor moral. O relevante valor moral, ele é de cunho individual. Por exemplo, o pai que mata o estuprador da sua filha. Esse é um motivo de relevante valor moral. Está certo? Não, não está certo. Não estou falando de situação em que configure legítima defesa de terceiro, não. Estou falando uma situação em que uma pessoa estuprou uma menina, o pai vai lá e mata o estuprador. Temos todo comportamento, ele de certa forma, ele pode, quase toda motivação, ela é movida por vingança. A vingança, nós vamos falar aqui na sequência, ela pode ou não configurar, ela pode configurar de relevante valor moral até uma qualificadora de motivo fútil ou torpe. Vai depender da situação prática.
Mas um exemplo aqui de relevante valor moral de cunho pessoal seria esta circunstância. Um pai que mata o estuprador de sua filha, ele está certo? Não, ele não está certo. Se ele estivesse certo, ele não responderia por crime nenhum. Ele vai responder por um delito. Qual delito? Delito de homicídio privilegiado. Responde pelo homicídio, porém com redução de pena. Nós vamos chegar lá na frente, essa é uma possibilidade de homicídio privilegiado qualificado. É quando você utiliza, porque as qualificadoras, nós vamos ver, elas podem ser de cunho subjetivo e objetivo. Você pode ter uma motivação que faça com que o crime seja privilegiado, porém você utiliza de um meio que o qualifica. E aí nós podemos ter um homicídio privilegiado qualificado. Tranquilo? Relevante valor social. Relevante valor social diz respeito a uma motivação de ordem coletiva, não é de ordem individual. É isso que diferencia os dois. Relevante valor social, motivação de ordem coletiva. Você acredita que tem um doutrinador, inclusive muito contestado pelo Nutti? É o Greco. O Greco fala da possibilidade de quando você tem um político que faça um malefício enorme, o Greco entende dessa possibilidade, só que o Nutti, lógico, contesta, fala que isso é um absurdo, é quase uma incitação ao crime, né? Quase uma incitação ao crime. Relevante valor social seria, então, um motivo que diz respeito a todos, ou pelo menos uma motivação que extrapola o cunho individual. Nós podemos citar, por exemplo, essas comunidades aí, você tem essas comunidades, esses distritos afastados, onde nem polícia tem, esses municípios enormes nossos aqui, você tem um distrito que está 50 quilômetros, 70 quilômetros da cidade, não tem polícia, você tem um miseravão que está lá, ó, assalta aqui, dá um couro em uma aqui, assalta ali, dá um couro em outra ali, aí quando pensa que não, o morador vai lá, pega o cara e mata. Ele causou um terror na comunidade, o morador foi lá e estou simplesmente falando de motivação, nós não estamos falando de meio, nós não estamos falando de forma de cometimento de crime, nós estamos falando de motivação. A motivação foi estancar este mal que estava atingindo toda a comunidade. Está certo? Não, não está certo. Se tivesse certo, não seria crime. Está errado. Porém, em razão da motivação, do relevante valor social da motivação, a pena é reduzida. Ok? Nós temos que considerar, e isso nós estudamos, vocês estudaram no semestre passado, professor bom pra caramba, que existem as chamadas circunstâncias atenuantes. Existem as circunstâncias atenuantes, são previstas lá no 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 3. Ter o agente A cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Você vai falar, bom, peraí, como é que é isso? A pessoa vai responder por um privilegiado e ainda vai ter esta atenuante? O que diferencia a atenuante da motivação do privilégio? O que diferencia é que se nós voltarmos aqui na redação do privilégio, o que nós temos? Se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral. A pessoa está dominada. Aqui, a motivação, ela é muito mais presente, ela é muito mais forte. A pessoa está dominada por essa motivação. Quando a gente fala da atenuante, a atenuante fala que a pessoa está simplesmente, ela comete o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Nós não temos o motivo, nós não temos a presença do motivo, e é isso que diferencia o privilégio
da atenuante, nós não temos a presença do motivo com a mesma força. Correto? E, por óbvio, é lógico que se uma pessoa comete o crime, se ele comete um homicídio privilegiado por estar sob o domínio de motivo de relevante valor social ou moral, o juiz não pode reduzir a sua pena em função do privilégio e também aplicar a atenuante quando dá a penação. É lógico que não, né? Ela só vai, a motivação, ela já vai ser considerada para a capitulação do delito, não sendo considerada quando dá a penação. Falando ainda de motivação, gente. Falando de motivação. Motivação relevante, motivo de relevante valor moral. E aqui nós estamos falando de valor moral. Olha só, gente. Tem questionamentos acerca, quem aí é da área médica, é filho de médico, alguém da área médica. Nós temos 4 figuras ligadas à eutanásia. A gente pode dizer que são subtipos de eutanásia, e questiona-se se a eutanásia seria ou não um homicídio privilegiado. Seria ou não? Nós temos 4 figuras. Nós temos a eutanásia, a ortonásia, a distanásia e a mistanásia. O que difere cada uma dessas figuras? A conduta. O modo pelo qual o homicídio veio a ocorrer. A morte veio a ocorrer, melhor dizendo. A forma pela qual a morte veio a ocorrer. Na eutanásia, nós temos uma atuação ativa do profissional de saúde. O paciente já está em estado terminal e o profissional de saúde ministra procedimentos voltados a antecipar essa morte. Essa é a eutanásia. Na ortonásia, você tem um paciente em estado terminal e o profissional de saúde deixa de ministrar os procedimentos voltados a manter essa pessoa viva. Ou seja, é um comportamento omissivo. Aqui nós temos um comportamento ativo, aqui nós temos um comportamento omissivo. Na distanásia, diversamente da ortonásia, nós temos o emprego de todos os recursos tecnológicos e medicamentosos possíveis para que a pessoa mantenha-se viva, ainda que isso seja a custo de muito sofrimento. E na mistanásia é a chamada morte miserável, em que a pessoa morre à míngua. Infelizmente, volta e meia ouvimos falar de pessoas que morrem nos corredores do hospital sem atendimento médico. Se enquadraria aqui. É aí que nós vamos falar. Na eutanásia, o que se considera? Vamos, pelo direito brasileiro, segundo o entendimento predominante dos nossos tribunais, a eutanásia, o comportamento ativo do profissional de saúde voltado a antecipar a morte, é considerado uma modalidade de homicídio privilegiado. É considerado uma modalidade de homicídio privilegiado. A pessoa está com câncer, terminal, e aí você vai lá e ministra algum medicamento para que ela morra mais rápido. É considerado uma forma de motivo privilegiado sob o fundamento da... Deixa eu ver aqui. Sob o fundamento da motivação... O que aconteceu, gente? Será que foi? Deve ser. Sobre o fundamento da motivação. Isso é muito questionável, Maria Clara. Isso é bastante questionável. Bastante questionável. A questão da autorização da vítima.
Então, quando se ministra quando nós temos uma atuação ativa, seria o caso do homicídio privilegiado. A ortonásia. A ortonásia. Quando deixa-se diante de um paciente em situação terminal, quando deixa-se de empregar os procedimentos voltados a mantê-lo vivo diante do seu quadro, esta é uma conduta entendida como ética, segundo o Código de Ética, segundo o Código de Ética Médica, inclusive já foi objeto de questionamento judicial, e entendeu-se que, neste caso, nós não temos cometimento de homicídio, é você deixar, o paciente já está num estado terminal tão avançado, entendido como incurável, e o código fala da possibilidade de ser atestado por outros médicos que não aqueles que estão fazendo o tratamento, que vira e fala, olha, vamos deixar a pessoa morrer, o máximo que nós vamos fazer é ministrar medicamento para que ela não sofra. Isto aqui, a ortonásia é entendida como um procedimento ético, e aqui nós não falamos em homicídio. Não há comportamento ativo por parte do profissional de saúde. Não tem pena, não é crime. Como seria? A eutanásia é um procedimento ativo. Eu tenho que ir lá e aplicar um remédio para que a pessoa morra. Professor? Professor? Um momentinho. Ok. Sim, mas aí é por isso que existe uma questão, é por isso que nós temos uma junta médica extra os médicos que estão fazendo o tratamento. É por isso que nós temos uma opinião de ser de segundos profissionais que não os que estão fazendo o tratamento. Se eles virarem e falarem, olha, não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. Aí há a possibilidade. Mas essa é uma questão muito, Leandra, né? Isso é uma questão muito técnica, Leandra, muito técnica realmente. O que tem que ficar claro, o que tem que ficar evidente é o seguinte: nós não podemos ter um comportamento ativo voltado a ocasionar a morte. Lógico que nós vamos ter situação limites em que você fala assim, pô, peraí. Mas se tivesse, você não aplicou nenhum medicamento, você não fez nenhum procedimento voltado à pessoa morrer. Porém, você deixou de tratá-la. Se você deixar de tratá-la sobre o fundamento de que ela não teria mais jeito, não teria mais recurso, isso atestado por uma junta médica extra àquelas que estão fazendo o tratamento, aí não tem crime. Não tem crime. A ortonásia ela é prevista como correta no Código de Ética Médico, ela é uma conduta correta e, inclusive, já foi objeto de questionamento judicial, não tem crime. Não, é uma conduta permitida pelo Código de Ética Médica e é uma conduta já foi submetida a questionamento judicial. A ortonásia, a eutanásia não, a eutanásia é homicídio privilegiado. Exato. Já foi objeto de questionamento, você tem um médico que está fazendo tratamento, você tem uma junta médica. Porque o que acontece, né, gente? Infelizmente ou felizmente, nós observamos, eu achei interessante até
Covid trouxe alguns ensinamentos para nós, né? O primeiro foi, muita gente aí reveu o entendimento de que, ó, se precisar eu ser entubado, você já ouviu gente assim, eu já ouvi falar. Já ouvi gente falando assim, se precisar que eu seja entubado, me deixa morrer. Eu não quero ser entubado. Só que todo mundo sabe falar de um ou outro aí que foi e voltou, né? Foi entubado com a Covid agora, porque muito mais pessoas foram, e nem por isso morreu. Porque antes você tinha a ideia de que quem entubou morreu. Pois é. Mas tem muita gente que foi entubado e não morreu com Covid. Não teve? Gente novo e gente velho. Isso serviu. Isso. Professor Pedro. Pois não. A Maria Clara está querendo falar, já tem um tempinho que ela está, mas eu acho que você... Pode falar, Maria Clara, pode falar, desculpa. Deixa eu ver aqui. Então, professor, falando a respeito dessa questão de doença degenerativa e tal, meu pai, recentemente, até então, ele tinha Alzheimer, né? Uhum. Porém, a gente fez alguns exames e foi diagnosticado a doença de Pick, que é uma doença que ela é bem mais agressiva e tal. Aí, a gente entrou com um processo no governo para poder estar cedendo a medicação, que é uma medicação muito cara. Uhum. Só que eles julgaram o caso dele como um caso terminal. Uhum. Então, como que procede em respeitar Entenderam isso? que é um caso terminal, e aí? Sob esse fundamento, não vão fornecer o medicamento, é isso? Sim, só que não é uma doença restritamente terminal, que é a doença de Pick, que ela apresenta bem mais cedo. Eu acho que meu pai tinha 52 anos quando ele foi diagnosticado, e até então a gente não teve nenhuma resposta, e a gente continua com o tratamento paliativo, que é a rivastigamina com estalopram. Aí, isso é um caso que a gente pode levar à justiça ou é um caso que tem que deixar para lá? Não, não tem que deixar para lá, não, moça. Vocês chegaram a ingressar com ação judicial ou não? Na verdade, foi uma ação que foi um pouco desumana, porque quando eles entraram com a ação, ele já tinha doença, que foi com questão ao imã, que era aquela questão de vacinação de gado e tal. Aí, que chegou até a dívida ativa, porque ele tinha que vacinar contra a febre aftosa. Aí, a gente não sabe o que fazer até então. A gente está jogado. Pode pegar minha casa, pode pegar tudo que tem em nome dele. Nós temos dois caminhos com qualquer demanda administrativa de qualquer natureza, inclusive as demandas administrativas da área de saúde. Você precisa, num primeiro momento, de um não. Você precisa de um não. Você precisa de um não de quem? Você precisa de um não da administração pública. Seguindo os caminhos próprios, você vai solicitar junto à Secretaria Municipal, Estadual ou Ministério da Saúde, você vai solicitar o medicamento. Solicitado o medicamento ou tratamento, você precisa do não. Eles te falando não, aí o caminho é ingressar com ação judicial. Eles falaram não. Eles falaram que não tem mais o que fazer, porque é uma doença que não tem cura, que é a demência de Pick, que ela é degenerativa e tal. Só que ele tem um processo no IMA, que era questão de gado. Só que na época que houve a vacinação, ele já não tinha conhecimento, ele já não tinha contato com nada, ele não sabia o que acontecia e tal. E a gente entrou com a ação e mesmo assim avançou. Então, mas a justiça já falou para vocês que não tem como fornecer? Sim, já está na última instância já. Entendi. Os únicos caminhos que há são esses. Não, eu até entrei com a ação de curatela,
que eu assumiria tudo por ele, porque ele não tem condições nenhuma de responder, né? Porque ele não consegue formar frases, ele não tem conhecimento do que aconteceu. Só que mesmo assim eles continuam. Sob esse fundamento, né? O caminho é a justiça, não tem jeito. O caminho, se você teve a negativa da administração pública, é passar para a esfera judicial. Não tem outro caminho, não. E se vocês já perderam na primeira instância, é como vocês fizeram, recorre tribunal. Infelizmente, nós não tem outro caminho, não. Tranquilo? Maria Clara, mas o que eles alegam? Depois, se você quiser conversar comigo. Isso, depois nós conversamos, Maria Clara. Porque eu passei por um problema parecido, Maria Clara, com minha mãe na época, era uma doença rara. A minha mãe, segundo os médicos, teria pouco tempo de vida. E eu consegui relatórios dos melhores médicos do Brasil. Pois é. Porque eles não têm o direito de fazer isso, não. E eu falei com o médico. E não deixei parar o tratamento também, não. Falei assim, vocês não são Deus para dizer que ela vai morrer daqui a pouco. E eu consegui um remédio para ela que custava, eu consegui um remédio para ela que custava, na época, quase R$8.000 por mês. Nós só compramos o primeiro. E consegui um tratamento quimioembolização, porque ela não podia fazer quimioterapia normal, tinha que ser no tumor, direto no tumor. E eu consegui o tratamento para ela, e era caríssimo, uns R$15.000. Entendeu? Assim, mas aí a gente conversa melhor depois, eu vou ver se a gente acha algum caminho, alguma coisa, entendeu? Procurando médicos que sejam expertos nessa doença. Ótimo, utilizando sua experiência aí. É porque no caso do meu pai, é uma demência. A gente não sabe ao certo se é a Alzheimer ou se é a doença de Pick, que é uma doença que é bem mais agressiva. Só não interessa se vocês não têm condição de arcar com o tratamento, se ele não tem condição, deveria, né, o Estado, o município, o Estado, a União, deveriam dar conta disso, né? Sim, e o pior é que ele tinha 2 números de NIS. Aí, nesse caso, ele não conseguiu aposentar por contribuição. Aí, a gente entrou com o BPC. Só que até então, a gente não teve resposta. Então, tá uma coisa... Tá bem Depois, se você quiser, procura, a gente conversa e eu vou te dar umas instruções para ver se a gente consegue alguma coisa. Tá bom, pode procurar sim, viu? Sim, obrigada. Tá bom. Muito bem. Dando sequência aqui, gente. Dando sequência. Na eutanásia, nós temos um comportamento ativo. Na ortonásia, nós temos uma não sequência a uma situação que é entendida como terminal. Na distanásia, como disse, nós temos a utilização de todos os recursos medicamentosos, todas as formas de tratamento possíveis, e ainda assim a pessoa vem a morrer. Nessa circunstância aqui, por óbvio, não caracteriza homicídio de nenhuma natureza. E na mistanásia, quando a pessoa vem a morrer à míngua por falta de tratamento, como disse para vocês, nos corredores dos hospitais, nós temos que olhar muito o caso concreto. Porque a pessoa pode vir a morrer num corredor de hospital desde que não tenha vaga nenhuma, até o fato de que o médico estava dormindo no plantão e a pessoa morreu no corredor. Então tem que se olhar muito o caso concreto para saber se ali a gente identifica uma conduta culposa, uma imprudência por parte do profissional da saúde, uma negligência, ou até mesmo um dolo eventual. Correto? É apenas para vocês saberem a diferença entre as figuras. Homicídio privilegiado, apenas eutanásia. Apenas eutanásia. Tranquilo? Com consentimento do paciente? E a gente precisa realmente
além dessa questão não é só a questão do consentimento, você precisa dessa avaliação técnica extra, porque não é só assim, eu quero morrer, né? Não é só assim, eu quero morrer, vai ministrando morfina aí para mim, não é. Você precisa de ter uma junta médica que fale, é inviável, você daqui não vai mais, a pessoa está no estado degenerativo, nós podemos, né, todos nós sabemos, minhas avós ficaram em cima da cama 3 anos, nós podemos sustentar a pessoa aqui, ainda mais com os recursos atuais da medicina. Estava falando da pessoa estar entubada, se você quiser, você mantém uma pessoa por anos, né? Você precisa, o que distingue uma da outra é se a conduta é ativa ou se nós estamos diante de uma omissão. Sempre tem que estar presente o fato de que a situação da pessoa é terminal. A situação da pessoa não tem volta. E essa avaliação é uma avaliação técnica. Não somos nós, não é o juiz, não é o promotor, não é o advogado que vai dizer. É o profissional da área de saúde. Não, porque se tiver a morte cerebral, não tem homicídio. Se tiver a morte cerebral, não tem como ser. Se deu morte cerebral, a morte cerebral, ela é a identificação técnica de que a pessoa morreu. Morte cerebral não tem volta. Se tiver morte cerebral, você pode desligar os aparelhos. Você só mantém a pessoa no propósito de, sendo no caso de um doador, retirar os órgãos. Muito bem, gente. A outra parte do homicídio privilegiado está lá. Sob domínio... É aqui mesmo, gente? Não é? Ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. É a segunda forma, é a segunda possibilidade de homicídio privilegiado. Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O crime passional vai depender, porque crime passional é muito amplo, né? O crime passional é muito amplo, muito amplo. Vai depender. Direito não é uma ciência exata, porque o crime passional pode ser desde minha namorada, minha esposa, olhou para um cara do lado, eu não gostei, eu vou lá e mato porque eu a amo. Você matar uma pessoa porque ama, né? Como também pode ser, porque eu cheguei em casa, o Ricardão estava lá e eu endoidei e matei. Então, assim, vai depender muito, muito, muito da circunstância, do caso concreto. E aí, sei lá, o advogado da pessoa consegue encaixar como homicídio privilegiado. Ele vai lá e reduza a pena. Não tem sentido, né? Nós vamos chegar na figura do feminicídio também. Vamos lá. Ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Temos aí, então, três elementos. Domínio de violenta emoção, injusta provocação por parte da vítima e logo em seguida. Esses são os 3 elementos necessários para que nós possamos falar em homicídio privilegiado nesta segunda modalidade, né? A primeira, estando presente violenta motivação de ordem social ou moral. Nessa segunda parte do homicídio privilegiado, quando a pessoa está sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Veja bem, gente. Quando se fala em domínio da violenta emoção, é aquela situação em que o cara está cego. É aquela situação em que o autor do delito, ele está transtornado, ele está cego de raiva. Não se trata de uma violenta, de uma raivazinha qualquer para qualificar essa circunstância. A pessoa tem que estar cega de raiva.
Injusta provocação da vítima. Nós precisamos de uma conduta por parte da vítima que gere esta violenta emoção. Então, ela não pode estar com raiva de um e matar o outro. A vítima tem que ter sido o causador desta violenta emoção. E a conduta do homicídio, ela tem que se dar logo em seguida à injusta provocação. O cometimento do homicídio, ele tem que se dar logo na sequência. Um exemplo clássico, os exemplos são bons. Um exemplo clássico numa situação desta aqui, você tem um rapaz, tá ali o rapaz e a sua namorada, chegam uns 3 engraçadinhos, dão de cima da namorada, pega o rapaz, corta o rapaz no couro, humilha o rapaz fica transtornado de raiva com a humilhação, com as agressões sofridas, nós temos a violenta emoção. Nós tivemos a injusta provocação por parte dos 3, a princípio, autores da agressão, mas que na sequência um deles, 2 deles ou os 3 podem virar vítimas de homicídio. Nós temos a injusta provocação por parte deles, que bateram, que humilharam, e nós precisamos do tempo só o suficiente para esse namorado voltar lá naquela lanchonete, pegar a faca que ele utilizou lá para cortar para a refeição com a namorada, voltar aqui e matar um deles. O comportamento tem que ser na sequência. Exatamente, porque senão você, se faltar qualquer destes elementos, qualquer desses 3 elementos aqui, desconfigura a possibilidade do homicídio privilegiado. A pessoa tem que estar cega, a pessoa tem que ter havido um comportamento da vítima que gerou essa violência, e o comportamento tem que ser na sequência. Na sequência. Aí nós já vamos para outra situação lá das qualificadoras que nós vamos ver. Da mesma forma que a primeira parte do parágrafo 1º, em que nós temos a previsão de que a pessoa haja apenas movida por motivo de relevante valor social ou moral, nós temos essa figura como sendo uma atenuante, não temos? Da mesmíssima forma, nós temos aqui a atenuante que se assemelha com a segunda parte da fundamentação do homicídio privilegiado. Me acompanha aqui. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 3. Ter o agente. A linha C. Cometido o crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Vocês vejam que a atenuante, né, na atenuante, a emoção não domina, não cega o autor. A pessoa que ela está apenas sob a influência. Há sim um comportamento da vítima, que gerou o estado de nervo do autor, porém, esse comportamento não teve o efeito de, como disse, cegar o autor de raiva, e então nós não vamos ter o privilégio, nós vamos ter simplesmente a atenuante. E, óbvio, mais uma vez, não tem como a pessoa responder pelo homicídio privilegiado e ainda assim ter a sua pena atenuada. Quando nós estamos diante dessa mesma figura, seria ser beneficiado 2 vezes sob o mesmo fundamento. Ok? Homicídio privilegiado. E você acabou de falar exatamente, não, você falou de deixar para o dia seguinte, foi isso, você falou de deixar para outro momento. A premeditação é incompatível. Por que é incompatível? Porque o comportamento tem que ser na sequência. O
comportamento tem que ser na sequência, nessa segunda figura aqui que nós estamos falando, nessa segunda modalidade. Se o comportamento tem que ser na sequência, não há que se falar em premeditação. Na parte final do parágrafo 1º, voltemos lá, ele fala, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Por mais que o parágrafo fale em poder do juiz, a gente tem que entender que, estando presente o homicídio privilegiado, o juiz tem a obrigação de reduzir, por mais que o parágrafo 1º fala que o juiz pode reduzir. Na verdade, é uma obrigação fazer a redução. A faculdade dele é quanto reduzir. Dentre 1/6, de 1/3 a 1/6, a faculdade do juiz é quanto ele vai reduzir. Mais próximo de 1/6, mais próximo de 1/3, ele tem a obrigação, uma vez reconhecida o privilégio, ele tem a obrigação de reduzir. A quantidade é com ele. Quais são os critérios para redução? De que forma, o que o juiz vai se valer para saber se vai reduzir mais ou menos? Ele vai analisar se vai estar mais ou menos presentes os fundamentos do privilégio. Quanto mais estiverem presentes os fundamentos do privilégio, no caso concreto, maior será a redução. Se esses fundamentos estiverem presentes, porém eles não tiverem tanta força assim, menor será a redução. Tranquilo? E, por fim, as circunstâncias que fazem com que esteja presente o homicídio privilegiado, elas são de ordem pessoal. Portanto, elas não se comunicam em caso de concurso de pessoas. Motivo de relevante valor social ou moral, motivação é pessoal. Domínio de violenta emoção, logo em seguida, se você está dominado, nada impede que eu e você tenhamos por fundamento uma mesma motivação moral. Vamos supor que não foi o pai que matou o estuprador da filha, foi o pai e a mãe. Nós temos um concurso de pessoas, temos uma mesma motivação dos dois. Porém, o que se quer dizer é o seguinte, para que essas circunstâncias se comuniquem, elas devem existir com relação a cada um dos coautores. Existe a possibilidade, então, de nós termos concurso de pessoas, onde um responderá por homicídio privilegiado e o outro vai responder por homicídio simples ou qualificado quando compatível com o privilegiado, como nós vamos ver mais à frente. Exatamente, ele não se estende a ele. Essa motivação não se estende a ele. Não é minha namorada, não é que está certo. Não está certo matar, não está certo matar, não. Mas ele responde pelo privilegiado e eu respondo pelo homicídio ou simples, ou a depender do meio empregado, posso responder por um homicídio qualificado. Muito bem. Alguma dúvida aí, gente, com relação ao homicídio privilegiado? Não? Só com o termo, professor. Não entendi. Só é estranho, homicídio privilegiado. É engraçado, né? Se é que existe homicídio privilegiado, né? Privilégio na pena, privilégio na pena. Deixa eu projetar aqui para vocês. Hã? Não, direito penal é uma mãe, moço. O que não presta são nossos presídios. Eu falo isso, o povo não acredita.
Moça, se você for pensar, pensem comigo. Se você for pensar que uma pessoa que comete um homicídio simples, ou seja, simples para quem está cometendo, né? Porque para quem morreu não é simples. Para os parentes da vítima também não é simples. Se tratar de um homicídio doloso simples, se a pessoa for primária, de bons antecedentes, se a pessoa não tiver nenhuma daquelas circunstâncias lá do artigo 59, que o professor do semestre passado ensinou a vocês muito bem, se tudo for favorável a ela vai pegar 6 anos. E tem a progressão de regime, ela não vai ficar os 6 anos. Ela não fica nem 2. Ela tirou a vida de um pai de família e não fica nem 2. Ela tirou a vida de um pai, de um filho, de um irmão e não fica preso nem 2 anos. Tem casos que cabe, como no exemplo que eu dei para vocês, cabe. Gente, só para vocês... Não, é muita doidura. Muita doidura. Mas existem as ferramentas, né? Existem as ferramentas. É igual a situação, tem alguns crimes que são bárbaros, tem crimes que são bárbaros mesmo. Mas se nós tivermos diante de uma pessoa que todas as situações sejam favoráveis a ela, não tem por que ela estar presa enquanto responde a processo. Por mais que as provas sejam evidentes, por mais que o crime seja bárbaro. Se você tiver um caso de abuso de criança, em que o cara ele não se contentava em abusar, não. Ele abusava e gravava. Você tem a prova ali, ó. É o cara. É o cara. Só que o cara tem família, casa própria, é uma pessoa estabelecida, é uma pessoa que tem uma profissão fixa, ou seja, nunca cometeu nenhuma outra coisa. Tudo está, nenhuma das situações indicam que precise de uma preventiva para ele. E hoje nós temos um monte de medidas diversas de preventiva. Essa pessoa não tem que ficar presa nos termos da lei. Falei, professor, mas está claro que ele gravou os vídeos, ele não ficava, ele não se contentava, está claro, a prova está clara. Não interessa. Se a gente não tiver uma sentença transitada em julgado, se nós não estivermos falando de uma pessoa que dê indicativos de que vai fugir, ou uma pessoa que ameaça testemunhas, ou uma pessoa que tenha um antecedente criminal terrível, não tem por que essa pessoa ficar presa cautelarmente, por mais que esteja provada absolutamente a materialidade e a autoria do crime. Não é engraçado isso? É engraçado, né? Terrível. Vamos lá. É um absurdo. É um absurdo. Concordo plenamente. Alguém levantou a mão aí para falar alguma coisa? Fala aí, Maria Clara. Não? Muito bem. Vamos lá. Gente, eu estou achando que acabou o privilegiado. Nós temos agora o qualificado, só que eu estou achando que nós vamos mal começar o qualificado, pelo adiantado da hora aqui. A não ser que a gente fale apenas de um dos motivos. Vamos falar apenas da primeira qualificadora. Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês, nós vamos falar apenas de uma das qualificadoras. Vamos lá.
Visualiza um slide aí, gente? Sim, não. Sim ou não? Sim, professor. Ok. Vamos lá. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado. O homicídio qualificado ele é previsto no parágrafo 2º. Já falamos, temos a figura do homicídio simples, que é o que apresenta pena de 6 a 20 anos, conduta típica simplesmente matar alguém. Temos o homicídio privilegiado, onde nós temos a redução da pena de 1/6 a 1/3, quando estando presentes lá o motivo de relevante valor social, relevante valor moral, ou a pessoa estiver lá sobre o domínio de violenta emoção. E nós temos o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, nós temos a qualificação do homicídio sobre vários fundamentos. Nós temos a qualificação do homicídio sobre vários fundamentos. Previsto aí no parágrafo 2º. Vamos lá. Inciso 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Qualificadora 1. Qualificadora 2. Por motivo fútil. Qualificadora do inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Qualificadora 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Qualificadora do inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Vocês vejam que, e aqui a pena passa a ser de 12 a 30 anos, deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30. Vocês vejam que, adicionado à conduta de matar alguém, nós temos aí todas essas figuras que fazem com que o matar alguém deixe de ter uma pena simplesmente de 6 a 20 e passe a ter uma pena de 12 a 30. A presença de qualquer dessas qualificadoras. E é importante dizer que nada impede que nós tenhamos a presença de mais de uma qualificadora. Nada impede que o delito seja duplamente ou até triplamente qualificado. Quando for mais de 3 qualificadoras, e nós teremos quadruplamente qualificado. Nada impede, nada impede. Se a gente for na motivação, olha que doidura. A pessoa mata para receber um pagamento. Já é uma qualificadora. Uma. Segunda qualificadora, ela usa emprego de veneno. Terceira qualificadora, emprego de veneno não. Ela usa emprego de fogo. Terceira qualificadora, ela usa de dissimulação. Ela atrai a pessoa escondendo a sua real intenção. E quarto fundamento, ela se utiliza para assegurar a execução de um outro crime, ou a impunidade de um outro crime. Aquela pessoa que ele vai matar é uma testemunha de um outro delito que ele cometeu. Nós temos presença aí de 4 qualificadoras num crime só. Gente boa quem cometeu, né? Gente boa. Ruim foi a onça. Vamos lá. Vamos falar simplesmente de uma qualificadora aqui. Dado o inciso 1. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Olha, gente, torpeza, a torpeza que se refere ao inciso 1, é quando nós estamos falando de um motivo repugnante. A ideia de torpeza, para qualificar o crime de homicídio, é quando nós estamos falando de um motivo repugnante. Todo homicídio, desde que não seja justificado por uma excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa, todo homicídio ele é condenável. Porém, a depender da sua motivação, ele pode ir de privilegiado até qualificado. Entende-se
que a torpeza ela é entendida como sendo um motivo repugnante, Exemplos deste motivo repugnante são exatamente dados pelo próprio inciso. Você matar porque foi pago para isso, você recebeu para executar uma pessoa, você matar porque lhe foi prometido um pagamento, são espécies de motivações que são entendidas como motivações repugnantes. A torpeza, então, se enquadra em motivação repugnante. A vingança, como dito, não necessariamente indica torpeza, porque nós sempre temos o cometimento de homicídio e muitas vezes ele se dá em resposta a alguma coisa. Pode ser em resposta porque você olhou para mim de um jeito que eu não gostei, pode ser em resposta a uma dívida, inclusive fala-se aqui indica-se torpeza. Um exemplo de torpeza seria, por exemplo, o traficante, a guerra do tráfico aí. Os traficantes que matam o usuário porque o usuário lhe deve. Esse é uma espécie diversa da indicada no inciso, mas essa é uma espécie, um exemplo diverso do indicado no inciso, um exemplo de motivo torpe. Motivo torpe é um motivo fútil? Não. Só um momentinho aqui que o Ivo está perguntando aqui. Mas eu já te respondo. Aqui ele passava... Eu acho que isso é uma indireta, viu? Nesse caso, o motivo dele, a torpeza dele seria só a característica, ser branca, de cabelo. Mas nesse caso, a gente tem que... O serial killer, ele apresenta a característica de um possível comprometimento do seu discernimento. E aí não é que ele não vai ficar impune, né? Porque a gente sabe que não é. Se conseguir fazer uma vinculação do comprometimento do seu discernimento, vocês lembram, eu falei com vocês no semestre passado? Não, falei com vocês esse semestre. A depender da circunstância, você pode conseguir para a pessoa uma medida de segurança, que é muito pior, a depender da natureza da pessoa, a depender da natureza do comprometimento do discernimento, é muito pior do que a pena. Porque a pena você tem hora para entrar e hora para sair. É o caso do Champinha, né, professor? A medida de segurança não tem hora de sair. É só na hora que a junta médica falar que você está bom para sair, que sua cabeça já está boa. Quem ia perguntar aí? Maria Clara tinha levantado a mão antes. Mas eu ia comentar que é o caso do Champinha. Sim. É o caso desse rapaz aqui, nosso conterrâneo, que tentou matar o presidente. Há vários casos, né? Tá certo. Periodicamente eles passam por avaliação. Sim. De repente pode ficar a vida toda lá. Pode ficar a vida toda sendo aplicada a medida de segurança, enquanto os médicos não atestarem que... É engraçado, é o seguinte, a pena, ela tem duplo propósito, reprimir e prevenir. A medida de segurança, ela visa fazer com que a pessoa não apresente mais periculosidade. Enquanto a junta médica estiver falando, não, ele apresenta periculosidade, a pessoa não pode ser liberada. Ele pode, no presídio, a pessoa que recebeu 15 anos, ele pode ficar os 15 anos lá dentro sendo uma pessoa terrível, desde que não cometa crime. Ele pode ter uma pessoa de um comportamento absolutamente errado,
Tudo está a indicar, ele pode prometer, ele está lá dentro do presídio e fala assim, ó, quando eu sair daqui, eu vou cometer outro crime. Quando eu sair daqui, eu vou cometer outro crime. Não tem como você segurar. Se for uma pena. Se for uma medida de segurança, tem como você segurar. Pode perguntar? Eles eliminando algumas pessoas. Tipo, não sei se cientistas ou não. Isso pode colocar como uma ofensa, porque, entre aspas, é um crime por religião. Tipo, não é. Não botando nada errado, não fiz nada errado, é simplesmente por ele achar que se ele cometer esse crime, ele vai ser salvo e aí mata as pessoas aleatórias. Pode ser. Acho que pode ser. Porque a diferença da torpeza para a futilidade é que a futilidade, que é a próxima qualificadora, ele é um motivo pequenininho. É um motivo sem importância. Aí vai depender muito da questão cultural. Porque se você for apesar de que eu já conheci algumas pessoas da religião árabe, eles falam que o Alcorão não fundamenta nenhuma desses ataques terroristas aí. Não dá fundamento para isso. Isso é um desvirtuamento. Mas você tem que saber até onde o delito foi cometido para você falar se nós temos presença, para falar da característica dessa motivação. Se segundo naquela cultura ali, se seria torpeza, futilidade, né? Tem que olhar muito como isso é entendido. Você perguntou da vingança. A vingança nem sempre, como dito, nem sempre qualifica um crime. A vingança, ela é uma resposta, né? A resposta a algo que me desagradou, e essa resposta, como dito, a gente pode caminhar desde o privilégio até, sim, uma motivação torpe. Eu estou te matando porque você não me pagou os R$10 da pedra de crack que eu te vendi. Isso é motivação torpe. Se passar de um dia para o outro, o que nós podemos ter? Nós podemos ter um motivo torpe. Nós podemos ter... Seria um motivo torpe ou um motivo fútil? Eu acho que não chegaria a ser um motivo torpe, não. Eu acho que não chegaria a ser um motivo torpe, não. Eu acho que está mais fácil, a depender desta humilhação, está mais fácil a pessoa responder por um homicídio simples. Está mais fácil a pessoa responder por um homicídio simples, a depender do grau de humilhação que ela sofreu. Ou então ser aplicado uma das agravantes que a gente viu, ao invés de qualificar o delito. Pode, é o que eu estou falando. A gente tem que ver, você tem que ver, nessa circunstância, qual o espaço temporal. Você tem que ver o espaço temporal. Eu tinha um professor que falava, direito é lógica e bom senso. Olha só, vamos pensar na situação posta. Você tem uma resposta imediata, você tem a pessoa que demorou o tempo suficiente para se estruturar, você tem a pessoa que passou a saber todinha como é que era a rotina dos três, no exemplo dado, ó, aquele ali estuda em tal lugar, aquele ali trabalha em tal lugar, e aquele ali mora com a mãe ali. Eu vou matar os três. São situações totalmente diferentes, né? Então você tem que olhar muito o caso concreto para você trabalhar desde um homicídio privilegiado, ou de um homicídio simples com agravante, ou de um homicídio qualificado. São gradações diferentes. É o caso concreto que vai dizer. Né? Não temos uma solução exata, não. Gente, é o seguinte. Sem falar
que no crime... Alguma dúvida aí, gente? Muitas, Maria Clara. Vamos fazer o seguinte, pelo andar do horário aí. Amanhã não. Semana próxima, terça é feriado, né? Isso, quarta-feira nós vamos continuar com homicídio qualificado, e aí a gente pode conversar a respeito de todas as qualificadoras aí, tranquilo? Deixa eu fazer uma chamada rapidão aqui, gente. Para a nossa... Pode, é claro.